milionário recupera a consciência em seu próprio funeral, mas ao ouvir sua esposa dizer ao amante a seguinte frase: Nossa, achei que nunca conseguiríamos terminar isso. Então, ele decide permanecer imóvel. Alberto Salazar, um empresário de grande sucesso, acordou como se estivesse saindo de um sono profundo. Com as pálpebras inicialmente celadas, uma onda avassaladora de dor e cansaço varreu seu ser. Foi com um esforço imenso que ele começou a abrir os olhos, buscando alguma orientação, mas o que ele viu o deixou completamente atônito. Ele não estava na segurança e conforto de sua casa, mas sim preso dentro de um caixão, no meio de seu próprio funeral. Ele estava completamente incapaz de se mover ou falar. Uma onda de pânico o dominou totalmente, enquanto uma enxurrada de perguntas tumultuadas invadia sua mente. Onde eu estou? Isso é um caixão? Quem fez isso comigo? Meu Deus, o que está acontecendo? De repente, ele ouviu vozes do lado de fora do caixão e identificou a voz de sua esposa conversando com alguém. Nossa, achei que nunca conseguiríamos terminar isso. Patrícia expressou, embargada de um sentimento de vitória por ter finalizado com êxito o plano de se desfazer do marido e se apropriar de sua riqueza. Ela prosseguiu, já planejando os próximos passos. Agora é só seguir com o plano e depois curtir. Patrícia concluiu com um tom de triunfo. Sim, meu amor. Sua determinação é admirável. O amante respondeu, reconhecendo a resiliência dela. Ele acrescentou: Você tentou acabar com ele várias vezes. Confesso que achei que ele não sobreviveria àquele acidente de carro que você armou na ponte. Será que alguém vai desconfiar? Indagou Patrícia, já se antecipando às possíveis ações futuras. Alberto lutava internamente com seu corpo imóvel. Como ela pôde fazer isso comigo? Eu dei inúmeras chances para o nosso casamento, e é isso que ganho em troca. Achei que estávamos apenas passando por uma fase complicada. Tenho que encontrar uma saída dessa situação. Esses pensamentos ecoavam na mente de Alberto, preenchendo-o de uma mistura de tristeza e determinação para mudar seu destino. Patrícia, longe de ser uma viúva consumida pela tristeza, agiu como se estivesse inconsolável. E Victor, sob o disfarce de amigo do casal, a abraçou, simulando consolar a falsa viúva. Enquanto vozes ecoavam ao seu redor, Alberto começou a recordar os pequenos incidentes que se acumularam nos últimos meses, como uma escada mal posicionada, um carro que quase o atropelou na calada da noite, um assalto mal sucedido e outros momentos carregados de tensão. Em sua mente, isso não passava de má sorte, mas agora ele podia compreender perfeitamente que não era. Tratavam-se de estratégias malignas elaboradas por sua esposa. Alberto começou a reavaliar seu relacionamento com Patrícia, ao passo que sua voz ecoava novamente em seus ouvidos. Se ele ao menos soubesse o verdadeiro motivo pelo qual me casei com ele, entenderia que foi por pura vingança. O pai dele me violentou, e quando eu descobri que ele era filho daquele monstro, eu só desejei vingança. Ela expressou com um brilho furioso no olhar. Então você já conhecia o pai do Alberto? Indagou Victor, erguendo as sobrancelhas, alheio à verdade por trás do plano sinistro de tirar a vida de Alberto, e prosseguiu. Achei que você queria que ele sumisse para herdar a grana e poder ficar comigo. Sem a menor vontade de se justificar para Victor, Patrícia respondeu que era pelos dois motivos. Vamos esperar mais um pouco. Depois que todo mundo for embora, a gente pode levar o corpo para a cidade dele. As pessoas vão se comover, ainda mais porque os pais dele estão enterrados lá. Disse ela, claramente desconfortável naquela situação. Apesar de aparentar calma, por dentro Patrícia fervia de raiva e desprezo, sentimentos que só aumentavam ao se lembrar do que aconteceu. Consumida pelo ódio, ela nem conseguiu processar a perda do homem que, no fim das contas, tinha sido tão bom para ela, mesmo antes de se casarem. Patrícia mal podia esperar para deixar tudo aquilo para trás. Alberto estava passando por um momento muito difícil, sentindo-se preso e angustiado. Ele fez um esforço para manter a calma e pensar em como se libertar daquela situação complicada. Ao focar e respirar fundo, conseguiu mexer levemente o dedinho da mão e o polegar do pé. Isso trouxe um pouco de esperança no meio de tanta escuridão. Deus, por favor, me ajude. Eu preciso encontrar um jeito de escapar. Tenho certeza que essa não é a minha hora. Patrícia, em um apelo emocionado a Ivan, que era muito amigo de Alberto e também trabalhava com ele, explicou o quanto era importante para Alberto ficar perto de sua família.
e por isso havia decidido levá-lo para ser enterrado em sua terra natal. Ivan, eu sei que é muito difícil para todos nós, mas acredito que Alberto gostaria de ser enterrado ao lado dos pais. Por isso levarei ele para lá. É o melhor que podemos fazer. Disse Patrícia, mostrando uma tristeza fingida em seu olhar. Sim, lá ele descansará em paz. Infelizmente eu não conseguirei ir. Preciso organizar o gerenciamento da empresa. A produção não pode parar. Disse Ivan, desconfiando do olhar de Patrícia. Claro, agora não estou para pensar na empresa. Mas quando passar meu luto, te procuro. Agora preciso ir. Ela disse, tentando não mostrar interesse imediato pelo dinheiro que seria seu. Assim que o velório terminou, Ivan continuou seu trajeto com muitos pensamentos na cabeça. Patrícia e Victor acompanharam o carro que levava o corpo e depois de quase 3 horas de viagem, chegaram à cidade natal de Alberto. Patrícia não queria ficar para o enterro de Alberto. Ela já tinha certeza de que ele estava morto, então preferiu deixar tudo por conta de seus ajudantes e partiu, focada apenas em concluir o que havia planejado. Os ajudantes então chamaram Emílio, o coveiro, para acabar de enterrar Alberto, dizendo que ele não tinha família. Depois de lhe dar um pouco de dinheiro, eles foram embora. Emílio, olhando para o caixão, sentiu uma tristeza profunda pela pessoa que estava ali dentro. Enquanto isso, Alberto começou a mexer os dedos do pé e, percebendo que conseguia se mover, esforçou-se para recuperar os movimentos do corpo. Emílio preparou o lugar para colocar o caixão. O dia estava cinza e as nuvens espalhavam ainda mais tristeza. Parecia que até o tempo chorava por Alberto. Era um daqueles dias que fazem qualquer um se sentir mais melancólico. Emílio, um homem de muita fé, rezou pela alma que parecia ter sido esquecida ali por todos, antes de enterrar o caixão. Foi então que, de longe, viu sua sobrinha Yolanda vindo em sua direção. Duque, o cachorro que sempre acompanha Emílio, começou a latir feliz ao ver Yolanda. Ela chegou mais perto e disse: Oi, tio. Resolvi te visitar. Você nunca tá em casa. Disse Yolanda de um jeito carinhoso. Ah, minha querida, se as pessoas parassem de ir embora desse mundo, talvez eu pudesse relaxar um pouco. Emílio falou brincando, e os dois deram risada. Não fala assim, tio. Yolanda falou tentando segurar o riso, e continuou a conversa. Hoje tá bem calmo por aqui. Quase não vi ninguém e resolvi entrar. Mas... o que é isso? Ela perguntou curiosa e meio triste, apontando para o caixão solitário. Por que está tão sozinho? Ah, sobrinha, aconteceu uma coisa diferente hoje. Uma mulher elegante e um homem, que parecia ser o companheiro dela, chegaram aqui com uns ajudantes. Eles fizeram um sinal quieto e rápido. Me pagaram pelo serviço e sumiram feitos sombras, falando que o falecido não tinha família. Yolanda ouviu tudo atentamente. Que pena, tio. Disse ela com os olhos cheios de dó. Entretanto, o silêncio melancólico foi imediatamente cortado com os latidos incessantes do cachorro Duque, que latia enquanto olhava em direção ao caixão. Com curiosidade e um pouquinho de medo, Yolanda se aproximou para ver o que era, enquanto Duque latia mais alto, como se estivesse tentando dizer alguma coisa urgente. Tio, você tá ouvindo isso? Parece que tem algo se mexendo lá dentro. Yolanda falou assustada. Será? Perguntou Emílio, não acreditando muito, mas mesmo assim se aproximou para escutar melhor. Ouve só, tio. Yolanda pediu, prestando muita atenção nos barulhos que vinham de dentro do caixão. Alberto, que todo mundo pensava estar morto, percebeu que alguém tinha notado ele ali. Ele então começou a se mexer e a bater mais forte, chamando por ajuda com uma voz fraca, mas com sua máxima determinação. Emílio, com a ajuda de Yolanda, correu para abrir o caixão o mais rápido possível. Quando conseguiram, ficaram chocados ao verem Alberto vivo, se mexendo devagar e com os olhos arregalados de medo. Yolanda, próxima ao caixão, observou o homem suplicando por ajuda com olhos cheios de terror. Ela falou com ele tentando acalmá-lo. Fica tranquilo, a gente vai te ajudar. Respira, tá? Ele tentava responder, embora sua voz fosse débil, ainda assim persistia, desejando com todas suas forças manter seu segredo escondido. Com o ouvido mais perto da boca dele, Yolanda escutou o que ele tinha a dizer com bastante dificuldade. Por favor, não conte a ninguém. Se ela descobrir, ela tentou me enterrar vivo. Me ajude a sair daqui e enterre em meu caixão como se eu estivesse morto. Por favor. Yolanda olhou para seu tio,
pedindo sua aprovação. Emílio sentiu que deveria ajudar e pediu discrição para seus assistentes, dizendo-lhes que poderiam ir para casa, pois ele se encarregaria do resto. Aproveitando a solidão do cemitério, Yolanda ajudou Alberto a sair do caixão, o colocou dentro de seu carro e o levou até o hospital da cidade, enquanto Emílio enterrava o caixão vazio. Quando Yolanda e Alberto chegaram ao hospital, Yolanda teve uma ideia rápida. Ela falou que Alberto era um primo que tinha vindo visitá-la e de repente se sentiu mal, sem entender o motivo. Alberto estava com uma aparência cansada e muito pálido. Como Yolanda já conhecia quem trabalhava no hospital, explicou que seu primo tinha vindo em um momento difícil, sem documentos, mas que podiam confiar nela. Logo, Alberto foi medicado. Ele estava desidratado e foi necessário permanecer em observação a noite inteira. Yolanda não saiu do lado dele e viu que enquanto dormia, ele tinha pesadelos, chorava e gritava por ajuda. Ela tentou entender o que ele estava passando e, com o coração apertado, começou a conversar com ele. Com os olhos cheios de pesar, tentou trazer algum conforto. Você deve estar com muito medo, mas vai ficar tudo bem. Você precisa ser forte e lutar contra esse momento difícil. Eu estou aqui para te ajudar, e meu tio também. Somos pessoas do bem. Vamos manter seu segredo e ajudar no que for preciso. Yolanda disse, tentando deixar Alberto um pouco mais tranquilo. Ela ficou ali ao lado de Alberto a noite inteira. E enquanto ele dormia, ela ficou observando-o. Ele tinha um rosto marcado por sobrancelhas grossas, cabelo castanho, uma pele clara e um olhar sério. Alberto era realmente bonito e alto, com cerca de 1,80 m. Ela se questionava, tentando entender quem havia feito isso com ele e por quê. A noite voou, e a manhã chegou trazendo raios de sol que entravam pela janela do quarto. Yolanda estava ali, dormindo no sofá perto da cama de Alberto, em um quarto que agora estava tranquilo e silencioso, só deles. Alberto, ao acordar, se sentiu confuso, pensando se tinha morrido ou se realmente estava em um hospital. Ao ver Yolanda dormindo ao seu lado, seu coração se acalmou. Ele agradeceu a Deus por ter sido ouvido em sua angústia e, com emoção, deixou as lágrimas rolarem. Ele se lembrou que precisava ligar para seu amigo Ivan, mas antes que fizesse, Yolanda acordou. Alberto ficou feliz, pois queria agradecê-la por ter salvo sua vida. Olá, que bom que acordou. Como você está? Tá se sentindo melhor? Consegue se mexer? Perguntou ela, preocupada. Oi, moça. Sim, eu estou melhor agora, obrigado. E, graças a Deus, estou conseguindo me mexer. Ele agradeceu com um olhar de gratidão, enquanto seus olhos castanhos claros brilhavam. Nem sei como te agradecer por ter me salvado. Se não fosse por você, eu estaria morto. Fico imaginando o que me deram para me deixar paralisado daquele jeito. Muito obrigado mesmo. Meu nome é Alberto. Yolanda sorriu e continuou falando. Eu me chamo Yolanda. Que bom que você está bem agora. Olha, Alberto, o mais provável é que tenha sido algum tipo de bloqueador neuromuscular que te causou a perda de movimento. E por conta da quantidade, você conseguiu manter a consciência. Você parece saber bastante sobre isso. Você é médica? Alberto perguntou, demonstrando interesse. Não, mas sempre tive um grande interesse por essa área e, por um tempo, cheguei a considerar a medicina como carreira, mas acabei não seguindo esse caminho. Poxa, que pena. Yolanda, se não for incômodo, eu posso te pedir um favor? Claro, o que você precisa? Você pode ligar para um amigo meu? Preciso que ele venha até aqui. Alberto pediu gentilmente. Sim, você tem o número dele? Yolanda perguntou, querendo ajudar. Alberto então digitou os números de seu amigo Ivan no celular dela e pediu para que Yolanda falasse por ele, já que ainda sentia-se cansado ao conversar. Yolanda não perdeu tempo e ligou para Ivan imediatamente. Alô? Ivan? Eu sou uma amiga do Alberto e preciso que você venha urgente aqui para o hospital. Alberto está vivo e está aqui comigo agora. Ivan, surpreso com a notícia, ficou sem entender. O quê? O Alberto está vivo? Como assim? Venha pra cá e te explicamos melhor, mas mantenha segredo sobre isso e não conte nada a ninguém, por favor. Ninguém pode saber que ele está vivo. Meu Deus, isso é um milagre. Me envie a localização que já estou indo imediatamente. Alberto se sentiu aliviado e grato ao ouvir isso. Ele sabia o quanto Ivan era leal e confiável. Yolanda, preocupada,
Olhou para Alberto querendo saber o que ele faria em seguida. E agora? O que você vai fazer? Por enquanto, só vou descansar e pensar direito. Ainda me sinto muito cansado. E tem muita coisa para entender. Alberto respondeu, mostrando que estava determinado. Yolanda, preocupada, se ofereceu para fazer mais. Ele moveu a cabeça suavemente. Não é necessário. Acho que o que preciso agora é só descansar um pouco mais. Ivan chegará em breve. Se quiser, pode ir descansar em casa agora. Eu ficarei bem. Então, irei para casa trocar de roupa e volto logo. Você tem certeza de que estará bem sozinho? Perguntou Yolanda. Sua preocupação era evidente em cada palavra. Com um sorriso fraco, mas cheio de gratidão, Alberto assegurou. Sim, estarei bem. Muito obrigado por tudo, Yolanda. Você não faz ideia do quanto está me ajudando. Após Yolanda sair, Alberto fechou os olhos e respirou fundo. Ele começou a recordar o terror que havia passado dentro daquele caixão e o medo que sentiu acreditando que o mundo havia acabado para ele. Como a Patrícia pôde me fazer isso? Pensou. E aquilo de ter sofrido abuso, será que é realmente verdade? A incerteza consumia Alberto. Quando começou a processar tudo o que havia ocorrido anteriormente, ele se lembrou da maneira como sua esposa Patrícia havia aparecido em sua vida e o quão rápido ela quis se casar. Foi neste momento que ele se deu conta que tudo havia acontecido rápido demais. Como pude me envolver tão facilmente? Alberto refletia indignado. Patrícia havia se aproximado dele com segundas intenções e sabia o que estava fazendo, mesmo sem prever as consequências. No momento em que Alberto e Patrícia se conheceram, ela trabalhava como secretária na empresa. Patrícia destacava-se não apenas pela sua beleza estonteante, mas também pela forma ousada como se vestia, atraindo olhares por onde passava. Ao se aproximar de Alberto, ela já possuía um conhecimento prévio sobre a vida dele, demonstrando um interesse que ia além do profissional. Patrícia fazia visitas frequentes ao departamento de Alberto, alegando motivos de trabalho, mas suas verdadeiras intenções eram outras. Rememorando, Alberto lastimava sua própria ingenuidade. Como pude ser tão ingênuo? Questionava-se. Patrícia jogava um jogo de manipulação, fazendo com que Alberto sentisse compaixão por ela, demonstrando uma vulnerabilidade emocional exacerbada. Ela se declarou perdidamente apaixonada, revelando um segredo como forma de solidificar a confiança entre eles. Não acredito que me apaixonei por você, Alberto. Ela dizia, posicionando-se como vítima. Por que não acredita? Você é humana, e os humanos se apaixonam. Respondia ele, preocupado com a velocidade com que ela expressava seus sentimentos. Se você conhecesse meu passado, entenderia por que é tão difícil para mim acreditar que estou apaixonada por você. Insinuou ela, envolta em mistério. Quando Patrícia descobriu que o homem que mais odiava no mundo possuía um filho empresário, ela decidiu se vingar, aproximando-se dele. Ela conseguiu uma entrevista na empresa para a vaga de secretária e foi atendida por Ivan, o braço direito de Alberto. Enquanto Ivan explicava sobre o trabalho, Patrícia percorria com o olhar toda a sala, até que parou diante de uma foto, cuja silhueta jamais poderia esquecer. Era o homem que ela mais odiava no mundo. Na primeira oportunidade, ela comentou. Que retrato bonito. São os donos da empresa? Perguntou Patrícia, fingindo uma curiosidade inocente. Ah, sim. Esse de olhos cor-de-mel é o Alberto, o dono da empresa. E ao lado dele estão seu pai Teodoro e sua mãe Catarina. Explicou Ivan, apontando para cada pessoa na imagem. Ouvir o nome de Teodoro fez com que Patrícia se arrepiasse inteira. Incrível. Tão jovem e já é dono de um negócio deste tamanho. Disse ela, fazendo um grande esforço para ocultar o ódio que sentia pelo pai de Alberto. Sem suspeitar das intenções de Patrícia e levando em consideração o currículo excepcional da mulher, Ivan a contratou para a vaga de secretária. Tudo estava correndo perfeitamente bem, conforme planejado por Patrícia. Ao longo dos dias, enquanto o trabalho prosseguia, o desejo por vingança contra o pai de Alberto só aumentava. Então, após muito planejar, ela chegou em uma conclusão: seduzir Alberto, casar-se com ele e fazê-lo sofrer em retribuição. Quando Alberto chegou ao escritório, cumprimentando a todos, Patrícia o observou atentamente e percebeu que ele tinha traços muito parecidos com os do pai. Com um sorriso cordial, ela retribuiu o cumprimento. Com o passar dos dias,
Patrícia foi se aproximando cada vez mais de Alberto, e eventualmente saía com ele. Ela buscava despertar sua compaixão, falando sobre as dificuldades que tinha enfrentado e como agora se sentia realizada. Em um desses encontros em seu jogo de manipulação, Patrícia revelou a ele algo muito pessoal. Alberto, eu preciso desabafar uma coisa que nunca contei pra ninguém antes. Disse ela, capturando a atenção de Alberto com um olhar intenso. Alberto, mostrando preocupação, respondeu: Você está certa disso? Estamos apenas nos conhecendo e talvez seja muito cedo para trocarmos segredos um com o outro. Notando o olhar triste de Patrícia, Alberto repensou suas palavras, percebendo que havia sido grosseiro ao responder daquela forma. Ele então pediu desculpas e, em seguida, com um sorriso, tentou aliviar a tensão. Tá bom, pode confiar em mim. Seu segredo estará seguro. Sabe, Patrícia hesitou por um momento, como se pesasse cada palavra que estava prestes a dizer. minha vida não foi fácil. Eu passei por coisas que não desejaria a ninguém. Começou, sua voz embargada pela emoção. Há 12 anos, eu me envolvi com um homem mais velho. A gente vivia nosso romance escondido, longe dos olhares de todo mundo. Mas então eu descobri que ele era casado e decidi terminar tudo. Ele não aceitou. Começou a me seguir, a me ameaçar. Eu tentei com toda a paciência fazer ele desistir, mas 2 meses depois, numa rua que eu sempre passava para voltar para casa, ele me pegou de surpresa. Naquele dia, ele parecia mais um monstro do que um homem. Ele me atacou, me forçou a fazer coisas horríveis. Depois me ameaçou, disse que eu nunca iria ser feliz e que me mataria se me visse com outro. A partir deste dia, Patrícia passou a nutrir um profundo desdém por todos os homens, levando-a a se recluir em sua casa por vários meses, evitando qualquer contato exterior. Alberto, tocado pela sinceridade de Patrícia, viu na partilha de suas inseguranças e traumas uma base para a confiança mútua. Ele, comovido pela história, sentiu uma onda de proteção e desejo de cuidar dela. Eu lamento muito, Patrícia. Estou aqui para você, sempre que precisar. Quero ajudá-la a superar o passado e construir um futuro melhor. Naquele momento, Alberto estava completamente envolvido pela história e pela vulnerabilidade que Patrícia demonstrava. Ele não conseguia imaginar que por trás dessa aparente fragilidade havia uma trama de vingança sendo tecida com precisão. Os dias passaram e o relacionamento deles se aprofundou rapidamente. Patrícia tinha Alberto envolto em seu dedo, manipulando suas emoções e guiando suas ações sem que ele percebesse. Ela era habilidosa em manter a fachada da mulher apaixonada que lutava contra os fantasmas do passado, enquanto, por dentro, celebrava cada passo dado em direção à sua vingança. Alberto, por outro lado, estava cego pelo amor e pela compaixão que sentia por Patrícia. Ele não via as bandeiras vermelhas, nem questionava as coincidências e oportunos encontros que os levaram até aquele ponto. Em sua mente, ele tinha encontrado alguém que, apesar das adversidades, era capaz de amar e ser amada. Alguém que o entendia e compartilhava de seus sonhos para o futuro. Ele sempre se prontificava a estar ao lado de Patrícia, oferecendo seu apoio incondicional e sugerindo até mesmo que ela procurasse ajuda psicológica para superar seus traumas. Apesar disso, Patrícia mostrava-se hesitante em aceitar essa sugestão, temendo que buscar tal assistência pudesse de alguma forma violar sua privacidade ou expô-la de maneira desconfortável. Com o passar do tempo, entretanto, Patrícia começou a frequentar a residência de Alberto com mais regularidade, fazendo com que ele desenvolvesse uma crescente confiança nela, o que levou a conversas sobre os dois se casarem. Patrícia interpretava esse avanço na relação como uma recompensa por seus esforços, e por mais que Alberto fosse um bom homem, ela ainda abrigava sentimentos de vingança, desejando, acima de tudo, causar sofrimento a ele. Quando Alberto, cada vez mais apaixonado, pediu Patrícia em casamento, ela aceitou, enxergando isso como um avanço significativo em seu plano. Os primeiros meses de casados transcorreram de maneira tranquila, com Patrícia dedicando-se ao trabalho na empresa de Alberto. Entretanto, a dinâmica do casal começou a mudar drasticamente após Alberto receber a notícia de que seus pais, que supostamente estavam vivendo no exterior, desejavam visitá-los.
Patrícia reagiu com nervosismo à notícia, tentando imaginar o que faria para não se encontrar com o pai de Alberto. Desde o ocorrido com ele, ela havia mudado a cor do cabelo e seu corpo estava diferente, o que, por sorte, fez com que o pai dele não a reconhecesse por foto. Mas estar frente a frente com um homem que a havia violentado era demais para ela. Entretanto, a situação tomou um rumo inesperado e trágico. Coincidentemente ou não, no dia da viagem dos pais, o jato particular deles falhou durante o voo, envolvendo pai e mãe em um acidente fatal. Essa tragédia deixou Patrícia secretamente aliviada, ao passo que Alberto mergulhava em um luto profundo. Patrícia não compareceu ao funeral inventando a desculpa de que estava se sentindo muito mal naquele dia, deixando Alberto enfrentar esse momento doloroso sozinho. Nos dias que se seguiram, enquanto Alberto ainda tentava lidar com a perda dos pais, ele notou mudanças preocupantes no comportamento de Patrícia. Ela tinha pesadelos frequentes e demonstrava um distanciamento emocional crescente. Com o tempo, Patrícia começou secretamente um relacionamento extraconjugal com Victor, um estudante de medicina que realizava estágio em uma clínica próxima à empresa, com quem compartilhava não apenas uma atração física, mas também seus planos mais sombrios. Esse novo relacionamento representava para Patrícia não apenas uma forma de escapismo, mas também um meio de executar vinganças e planos que refletiam sua dor interna. Ela frequentemente mentia para Alberto, dizendo que havia decidido iniciar a terapia e que estava indo às sessões, quando na verdade estava se encontrando com Victor. Victor, por sua vez, mostrava-se disposto a tudo para satisfazer Patrícia, sem conhecer plenamente as profundezas de sua angústia e os verdadeiros motivos por trás de suas ações. Alberto sentia que Patrícia estava se distanciando cada vez mais, não compreendendo o que estava acontecendo. Em determinado dia, ela arrumou uma mala e disse que passaria alguns dias na casa de sua amiga. Para não piorar as coisas, Alberto consentiu dizendo que iria sentir saudades, acreditando que dar um tempo a ela poderia ajudá-la a superar a fase turbulenta que estava passando. Entretanto, ele não imaginava que Patrícia passaria, na verdade, o tempo com o amante. No decorrer dos dias, Alberto ligava várias vezes para saber como Patrícia estava, mas ela simplesmente ignorava suas ligações. Ela já estava sem dormir vários dias. O pai de Alberto aparecia frequentemente em seus sonhos dizendo para ela deixar seu filho em paz. Vai estar em paz, sim, dentro de um caixão, pensava ela, com planos diabólicos em mente. Depois de uma semana, ela voltou para casa, decidida a tomar uma atitude. Uma decisão reprimida para se livrar do pesadelo que tinha todas as noites. Iria se livrar de Alberto. Consumida por um ódio doentio e com um plano terrível em mente, Patrícia tentava manter a aparência de normalidade. Ao chegar em casa e encontrar-se com Alberto, ela o abraçou, escondendo a verdadeira intenção por trás de seu gesto. Patrícia sugeriu que ele pedisse uma pizza enquanto ela iria escolher o vinho, simulando um retorno à normalidade. Alberto, aliviado e feliz, acreditava que finalmente as coisas estavam voltando ao normal. Mas Patrícia tinha outros planos, longe do feliz reencontro que Alberto imaginava. Alberto solicitou a pizza e disse que iria tomar um banho rápido, já que havia acabado de chegar do trabalho. Enquanto Alberto se refrescava no banho, Patrícia cuidadosamente serviu o vinho. Com um gesto quase imperceptível, ela adicionou gotas de um líquido misterioso à taça de Alberto, murmurando para si mesma sobre a quantidade. Com a tranquilidade de quem sabe o que faz, ela degustou seu próprio vinho, esperando o retorno de Alberto. Quando Alberto retornou, envolto no frescor pós-banho, Patrícia lhe apresentou a taça de vinho com um sorriso. Antes de ele poder provar a bebida, ela o atraiu para um beijo, um gesto carregado de intenção e despedida, como se quisesse selar aquele momento. Como foi na casa da sua amiga? Se divertiram? Alberto perguntou, tentando puxar assunto. Sim, foi bom para me distrair um pouco. Ela respondeu, tentando parecer empolgada para convencê-lo. Alberto esvaziou sua taça de vinho num gole e Patrícia aproveitou para encher novamente, como se nada estivesse acontecendo. De repente, o interfone tocou anunciando a chegada da pizza. Patrícia se prontificou a atender, mas Alberto insistiu em ir. Quando voltou, pôs a pizza na mesa e, sentindo um sono inesperado, deitou-se no sofá, apoiando a cabeça no colo de Patrícia.
Ela, por sua vez, pensou com satisfação. Tomara que você durma para sempre, querido. Melhor a gente comer antes que o queijo esfrie. Ela sugeriu, escondendo seu contentamento. Estou me sentindo meio zonzo, faz tempo que não bebo assim. Ele murmurou, sentindo um formigamento estranho tomar conta do seu corpo. Pouco tempo depois, Alberto adormeceu profundamente e, desde aquele momento, só foi acordar dentro de um caixão. Agora, deitado na cama do hospital, Alberto começou a juntar as peças do quebra-cabeça, percebendo a extensão da manipulação e do engano. A revelação era dolorosa, não só pela traição em si, mas pela realidade de que o amor que ele sentia por Patrícia era baseado em mentiras e manipulações. Ele se perguntava como alguém poderia ser tão calculista, como poderia planejar a destruição de outra pessoa com tanta frieza. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, Alberto sabia que tinha um longo caminho pela frente. Não só precisaria se recuperar fisicamente, mas também teria que enfrentar a verdade sobre Patrícia e, de alguma forma, encontrar a força para seguir em frente, apesar da traição devastadora. Ele sabia que o primeiro passo seria confiar em Ivan, seu amigo leal, e com sua ajuda, reconstruir sua vida. Uma vida livre das teias de decepção que Patrícia havia tecido ao seu redor. De repente, Ivan entrou no quarto completamente chocado, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. Meu Deus, o que aconteceu com você? Exclamou Ivan. Lágrimas escorriam por seu rosto. Sua voz, carregada de empatia pelo amigo, foi tomada pelo desespero ao imaginar que Alberto poderia ter sido sepultado vivo. Já está tudo bem, Ivan. Eu estou bem agora. Felizmente, eu acordei a tempo e uma moça que estava no cemitério junto ao tio me ajudou. Ela me trouxe até aqui. Meu Deus, isso parece um filme de terror. Precisamos investigar quem fez isso com você e procurar a justiça. Eu sei quem fez isso comigo, e ela vai pagar por isso. Disse Alberto determinado. E na empresa? O que vou dizer? Para todos lá você está morto. Disse Ivan, mas sua voz falhou, embargada pela turbulência dos últimos eventos. Quero que você fique no comando da empresa em meu lugar. Eu confio em você. Alberto declarou, demonstrando sua plena confiança. Você se lembra daquela procuração que eu te entreguei, caso algo acontecesse comigo? Sim, mas e a Patrícia? Ivan questionou ainda preocupado. Ela receberá o que lhe é devido. Pegue esta procuração e assuma meu cargo. Vou te orientar daqui por diante. Diga que há questões legais pendentes. Ela não entende de negócios, então você ficará responsável por tudo. No meu testamento, está que a empresa ficará para você, caso algo me aconteça. Ivan, ainda tomado pela emoção, mal conseguia encontrar as palavras. Obrigado, Alberto, pela confiança. Nem sei o que dizer. Disse, a voz embargada de gratidão e surpresa. Mas me conta, o que aconteceu com você? Ivan indagou. A preocupação e a suspeita em relação a Patrícia e Victor estavam marcadas em seu tom de voz. Alberto, então, desenrolou toda a história para Ivan, que escutava com uma profunda tristeza refletida em seu olhar, suas lágrimas escorrendo em um fluxo constante de dor e empatia pelo amigo. Ivan se imaginava no lugar de Alberto, preso dentro de um caixão, desesperado sem poder falar ou se mover. Com determinação, ele prometeu ajudar Alberto na investigação e na busca por provas de que tinham tentado matá-lo. Enquanto secava suas lágrimas, Alberto tentava consolar Ivan de que o pior já havia passado. Os amigos passaram um tempo conversando, compartilhando dores e planos, até que Yolanda apareceu. Seu sorriso doce iluminava o ambiente. Foi ela, disse Alberto, relembrando com emoção quem o havia salvado. Olhando carinhosamente para Yolanda, Ivan comentou: Muito obrigado. Você tem uma audição incrível. Ele expressou sua admiração e gratidão por ela insistir em investigar o caixão e por ter entrado em suas vidas naquele momento crítico. Imagina, não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. E, na verdade, um dos grandes heróis dessa história foi o cachorro do meu tio. Ele começou a latir sem parar para o caixão. Foi por causa dele que prestamos mais atenção. Foi então que comecei a ouvir sons vindos de lá de dentro. Confesso que me arrepiei inteira naquele momento. Mas apesar do medo, decidimos investigar. É estranho, não é? Como a vida pode pendurar por um fio, e às vezes um latido é tudo o que se precisa para mudar o destino.
Houve um breve silêncio, um momento de reflexão compartilhada. Ivan e Alberto trocaram olhares, a gratidão e o reconhecimento mútuo brilhavam em seus olhos. Realmente, Yolanda, somos profundamente gratos por você ter atendido a esse chamado. E o cachorro do seu tio, ele é um grande herói. Graças a ele e à sua ação, estamos aqui juntos agora conversando. A conversa dos três se estendeu por mais alguns minutos, com Alberto e Ivan fazendo perguntas e Yolanda explicando mais sobre sua perspectiva e ações naquele dia. E depois que sair daqui, onde você vai ficar, Alberto? Perguntou Ivan, querendo saber os próximos passos que seu amigo tomaria. Ele ficará na minha casa, lá eu posso ajudá-lo. Yolanda respondeu de imediato. Alberto, surpreso, apenas sorriu, encantado pelas palavras de Yolanda, que logo se despediu, deixando-os à vontade. Ivan então disse que ficaria ali aquela noite, cuidando de Alberto, e que se encarregaria das despesas do hospital. Eles passaram a noite conversando, e Ivan percebeu que Alberto temia adormecer. Não se preocupe, estou aqui com você. Nada vai te acontecer. Tente descansar. Ivan tranquilizou Alberto, sem compreender totalmente o trauma que ele havia sofrido. No dia seguinte, Yolanda voltou ao hospital para levar Alberto e convidou Ivan para um café da manhã em sua casa, oferecendo também instruções para que ele pudesse retornar quando quisesse. Ivan concordou, e todos deixaram o hospital juntos. Em casa, Emílio os aguardava, aliviado ao ver Alberto bem. Ele já havia comprado várias roupas novas para Alberto, a pedido de Yolanda. Sintam-se em casa, Disse ela gentilmente. Emílio, recepcionando-os, ofereceu o café que havia acabado de preparar. Preparei pão tostado com manteiga e geleia e tem café fresquinho. Sirvam-se à vontade. E você, meu jovem, me conta como está se sentindo? Ele perguntou a Alberto. Estou bem agora, Sr. Emílio. Obrigado. Ainda não tive a chance de agradecer como deveria. Tudo foi tão confuso. Não se preocupe com isso, meu jovem. A vida é preciosa e misteriosa. E muitas vezes não encontramos palavras para expressar nossos sentimentos. Apenas viva esse novo começo e siga seu coração. Emílio aconselhou com sabedoria. Agora, se me dão licença, preciso ir para o cemitério. Tenham um bom dia. Com isso, Emílio se despediu. Tchau, tio, e não esqueça o que combinamos. Yolanda lhe deu um beijo na testa antes de ele sair. Emílio partiu, e Duque o acompanhou. Ivan olhou para Alberto, curioso, querendo saber o que Yolanda havia combinado com o tio. Com um sorriso, Yolanda notou a curiosidade dos dois. Antes que perguntem, eu já vou explicar. Começou, mas seu tom ficou sério ao lembrar o que Alberto havia enfrentado. Pedi a ele para verificar todos os caixões, e ele tem feito isso desde então. Ela contou, trazendo à memória o trauma de Alberto. Alberto entristeceu seu olhar e agradeceu mais uma vez a Yolanda por ajudá-lo. Ivan perguntou o que eles iriam fazer, relembrando que seu pai era policial e que poderia falar com ele. Se eu contar essa história para ele, tenho certeza que ele irá nos ajudar. Disse Ivan, imaginando Patrícia sendo presa e processada. Olhem, pessoal, acho que a velha estratégia de ligar e dizer que sabemos de tudo a intimidará. Respondeu Yolanda. Bom, eu sei coisas sobre ela que ela me contou. E acredito que além de mim, apenas aquele homem que estava com ela sabe. Durante o velório, eu ouvi ela dizendo coisas horríveis que foi até difícil de acreditar. E acredito que podemos usar isso ao nosso favor. Disse Alberto. O que ela disse? Ivan perguntou curioso. Alberto então compartilhou uma história terrível. Ela me revelou que, há 12 anos, foi violentada por um homem bem mais velho que ela. Eu nunca soube quem era, até que no velório, ouvi ela sussurrando que havia feito aquilo comigo como vingança, porque o agressor tinha sido meu pai. Foi um choque para mim. É horrível e repugnante saber que meu pai foi capaz de algo assim. Se ele ainda estivesse vivo, eu não deixaria isso passar impune. A revelação chocou a todos, deixando-os sem palavras. Alberto mencionou também o medo que Patrícia tinha de homens mais velhos, especialmente os de cabelo grisalho, e os pesadelos frequentes que a assombravam por causa do trauma. Yolanda, tentando assimilar a gravidade da situação, finalmente encontrou voz. Isso é devastador, Alberto. Ninguém deveria passar por algo assim. O que ela sofreu é inimaginável. Mas
Não justifica o que ela fez com você. Você não teve culpa de nada. Ela precisa de um tratamento. E também terá que responder judicialmente por seus atos. Ivan, ainda em choque, mas tentando oferecer algum conforto, acrescentou. Isso explica muita coisa sobre o comportamento dela. Alberto, sinto muito por tudo isso. É uma carga pesada demais para qualquer um carregar. Mas conforme Yolanda disse, a Patrícia precisa pagar por seus atos. Afinal, ela planejava te enterrar vivo. Não dá para deixar algo tão sério assim passar impune. Posso tentar marcar um encontro com ela. Dizer que estou a par de tudo e exigir dinheiro para manter o silêncio. Talvez assim, ela se sinta pressionada a confessar algo. Sugeriu Yolanda. Conheço o lugar perfeito para isso. A casa onde meus pais viviam. Fica a cerca de 100 quilômetros daqui. E é perto da casa onde eu e Patrícia morávamos. Juntos, eles passaram um bom tempo elaborando um plano meticuloso. Após Ivan voltar para casa, ele compartilhou tudo com seu pai policial, pedindo-lhe que mantivesse a informação em confidencialidade. Enquanto isso, Alberto encontrava refúgio e segurança na casa de Yolanda, sentindo-se amparado por estar ali. Yolanda o levou até um quarto modesto, com pouca decoração. A cama, simples, estava cuidadosamente arrumada. Ela ofereceu para organizar as roupas de Alberto no armário, mas ele recusou gentilmente. Depois, deixou-o sozinho para que pudesse descansar e foi para a cozinha. Já no dia seguinte, Alberto começou a se sentir mais à vontade na presença de Yolanda, uma mulher doce e afetuosa, sempre vestida de maneira simples e com cores suaves, mostrando-se atenta e empática. A curiosidade de Alberto sobre a profissão dela não passou despercebida, e como se tivesse lido seus pensamentos, Yolanda o convidou para a cozinha, onde serviu um café para que pudessem conversar. Sou psicóloga, Alberto. Revelou ela, a voz suave envolta em um carinho palpável. Decidi tirar alguns dias de folga para poder ficar aqui com você. Eu consegui remarcar meus pacientes para a semana que vem. Então, serei toda sua agora. Brincou ela com um sorriso simpático. Interessante. Então significa que agora tem uma psicóloga particular só para mim? Ele respondeu com um leve sorriso, fixando seu olhar no dela. Era um olhar penetrante e carregado de um charme sutilmente sedutor. Nesse instante, seus olhares se entrelaçaram, tecendo uma conversa silenciosa, mas profundamente expressiva. Era um diálogo de olhares que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Os dois então continuaram conversando. Aquele dia no hospital, você comentou sobre seguir a profissão de medicina. Você desistiu para ser psicóloga? Alberto perguntou, movido pela curiosidade. Sim, tive meus motivos. E quais foram? Ele insistiu. Isso é conversa para outra hora. Agora quero saber como você está se sentindo de verdade. Yolanda, após se apresentar como psicóloga, manteve seu olhar fixo em Alberto, como se ele fosse seu paciente. Ele então desabafou sobre a insônia dos últimos dias, o constante despertar para checar onde estava, além de mencionar fadiga, dores de cabeça e estômago. Alberto. Yolanda começou, preparando-se para explicar algo importante. O que você está vivenciando, essas sensações físicas, são típicas em situações como a sua. É possível que esteja sofrendo de estresse pós-traumático, uma reação comum após um trauma severo. Pode ser que esteja revivendo o trauma, seja por meio de flashbacks ou pesadelos. Ela esclareceu. É exatamente isso. Alberto confessou, baixando a cabeça. Não sei o que dizer, porque por dentro, tudo ainda é muito assustador. Yolanda aproximou-se de Alberto, envolvendo-o num abraço reconfortante, assegurando-lhe que tudo iria se resolver, que ele não estava sozinho e que ela estaria ao seu lado para apoiá-lo em sua recuperação mental e física. Durante o abraço, ficou evidente que Alberto também não desejava se afastar. Ela sugeriu que respirassem juntos, seguindo um ritmo calmo que ela propôs, e o encorajou a visualizar o futuro, bem como os rostos daqueles que ele amava e valorizava, guiando seus pensamentos para longe das angústias. Ao se separarem, com os olhos ainda marejados de lágrimas, Alberto expressou sua gratidão por Yolanda ter entrado em sua vida, admitindo sua vulnerabilidade como nunca antes. Ele a abraçou novamente, encontrando conforto e um vislumbre de esperança naquela conexão. Com um sorriso gentil, Yolanda se levantou, anunciando que tinha um presente para ele. Retornou com uma pequena caixa que entregou a Alberto.
Surpreso e curioso, ele abriu a caixa, encontrando um diário e uma caneta. Perplexo, olhou para Yolanda, que se apressou em explicar. É um diário. Espero que você o use para expressar tudo o que sente. Pode ser sobre qualquer coisa. Seus dias, seus sonhos, suas angústias. É um meio de liberar o que está pesando em seu coração. Alberto esboçou um sorriso tímido, um tanto incerto com a ideia. Nunca imaginei que escreveria em um diário. Confessou. Considere como parte de uma terapia. Enquanto estiver aqui, escreva. E se sentir à vontade para compartilhar comigo, eu também estarei aqui para ouvir. Encorajou Yolanda, disponibilizando-se a apoiá-lo nesse processo. A conversa dos dois foi interrompida com a ligação de Ivan, informando que a casa estava preparada, equipada com câmeras e gravadores para executar o plano. Estou nervoso com tudo isso, mas quero acabar com isso de uma vez, disse Alberto em uma agonia sem fim. Quando chegou à casa onde havia crescido, um lugar cheio de lembranças felizes, ele solicitou a ajuda de Yolanda para abrir as janelas e renovar o ar do interior, que permanecera estagnado por tanto tempo. Pouco depois, Ivan e seu pai Carlos chegaram. Alberto detalhou meticulosamente o plano para eles e esclareceu que Yolanda ficaria encarregada de entrar em contato direto com Patrícia, tentando fazê-la confessar o crime. O policial Carlos reiterou que, se conseguissem a confissão de Patrícia, tanto a gravação de vídeo quanto a de áudio serviriam como provas conclusivas para sua prisão. Estou pronta para fazer a ligação assim que vocês derem o sinal. Yolanda anunciou preparada. Faça agora. Estou ansioso para ver essa impostora pagar pelo que fez. Respondeu Alberto, visivelmente ansioso. Ivan permaneceu ao lado dele, oferecendo apoio, enquanto Yolanda fazia a ligação para Patrícia. Assim que Patrícia atendeu, Yolanda, respirando fundo para se concentrar, iniciou a conversa. Olá, Patrícia. Quero que você e o Victor me encontrem agora no endereço que vou te enviar. Precisamos conversar sobre como enterrou seu marido vivo. Se em meia hora você não chegar, todos os seus segredos irão em público e você e o Victor serão presos. Meu silêncio custará $10.000. Quem é você? Patrícia perguntou, sua voz tremendo do outro lado da linha. Quem eu sou não importa agora. O que realmente importa é o que você fez com seu marido. Como você sabe disso? Eu não fiz nada. Após a breve troca de palavras, Yolanda encerrou a chamada e enviou o endereço a Patrícia por mensagem, deixando-a confusa e cheia de dúvidas. Anteriormente, Carlos, o oficial, já havia fornecido o número da placa do carro de Patrícia a um colega, solicitando que a seguisse de forma discreta para monitorar seus movimentos. O policial manteve todos informados sobre a localização de Patrícia em tempo real, eliminando qualquer possibilidade de fuga. Ele a observou buscando Victor em casa e, logo depois, parando em um posto de gasolina para abastecer. Ao descer do carro, Patrícia foi vista discutindo com Victor. Ai, que ódio! Quem é essa idiota que está me ameaçando? Já nos livramos do Alberto e agora aparece outra para eu ter que me livrar? Patrícia reclamou. Fale mais baixo, Patrícia. Pelo amor de Deus. Vamos. Só abasteça o carro e vamos lá dar o dinheiro e resolver isso logo. Victor respondeu, tentando não chamar atenção. Em seguida, os dois adentraram o carro e foram em direção ao endereço marcado. Ao chegarem na casa, Patrícia não avistou ninguém e tocou a campainha. Victor, ao seu lado, demonstrava nervosismo evidente. Ao atender, Yolanda convidou Patrícia e Victor para entrarem. Dentro de um quarto, aguardavam Alberto, Ivan e seu pai, enquanto o policial que seguia o rastro de Patrícia permaneceu de olho na saída, garantindo que não houvesse fuga. Então é você a chantagista? Patrícia questionou. Sim, sou eu. E você é a assassina, não é mesmo? Yolanda respondeu com ironia à provocação de Patrícia. O que você quer comigo? Como sabe quem sou? Patrícia retrucou, claramente contrariada. Me conta o que você colocou na bebida do Alberto para ele ficar paralisado. Como você conhece o Alberto? Se você responder as minhas perguntas, eu respondo as suas. Não precisa fingir. Eu já sei de tudo. Sei que foi você quem colocou algo na bebida dele. Sei que com a ajuda do Victor vocês falsificaram o documento médico atestando o óbito dele. Sei que você foi violentada pelo pai dele e por isso sente ódio de homens mais velhos. Quer que eu continue? Patrícia começou a chorar.
Eu sei tudo sobre sua vida. Sei inclusive que engravidou e 9 meses depois deixou o bebê no orfanato. Como se não quisesse nada, 12 anos depois, você se aproxima e seduz Alberto, buscando se vingar dele como se ele fosse o culpado pelas atitudes do pai. Vamos, admita. Yolanda a confrontou. Dar um fim no Alberto era como tirar um peso das minhas costas. Era a forma que encontrei para me vingar do pai dele. Talvez assim, o pai dele começasse a ter o sono interrompido com pesadelos toda a noite, assim como eu tenho. Por causa daquele monstro, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais consegui ter uma noite de sono em paz. Todas as noites eu acordo gritando, sentindo aquele velho em cima de mim. Ele simplesmente acabou com a minha vida. Naquele momento, Yolanda sentiu pena de Patrícia, sabendo que toda a frieza e rancor que Patrícia guardava era consequência dos traumas que o pai de Alberto havia causado. Patrícia, eu lamento muito o que aconteceu com você. Ninguém merece passar por isso. Mas seu marido não tinha culpa de nada. Ele não merecia pagar pelos erros do pai. Você se sente aliviada agora, depois de matá-lo? Não. Eu me sinto vazia, me sinto suja. Sinto como se nada no mundo pudesse apagar o que aconteceu comigo. Mas o que você quer, afinal? Não era o dinheiro? Por que parece mais que eu estou em uma sessão de terapia com uma psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero te ajudar. E essa foi a única forma que encontrei para conversar com você. Yolanda explicou, sentando-se ao lado de Patrícia na tentativa de consolá-la. Patrícia não sabia, mas o plano persuasivo de Yolanda em conquistar sua confiança estava funcionando perfeitamente. E é claro, tudo estava sendo meticulosamente gravado. O primeiro passo para curar sua dor é extrair de dentro tudo que lhe causa desconforto. Me conta mais sobre a criança deixada no orfanato. Patrícia hesitou por um momento, mas logo se abriu. Ela é irmã do Alberto. Eu não consegui ficar com ela. Ela só aumentava a minha dor, me fazendo relembrar o que fizeram comigo. Lágrimas rolavam dos olhos de Patrícia enquanto explicava. Fique em paz. Você a levou para o lugar certo. Lá ela estará sendo bem cuidada e poderá encontrar uma boa família. Yolanda dizia, tentando conquistar a confiança de Patrícia. Agora precisamos voltar na última noite que esteve com Alberto. Me conta o que houve e o que estava sentindo naquele momento. Eu estava tomada pela raiva. Estava tendo pesadelos frequentes com o pai dele. Isso estava acabando comigo. Eu estava na casa do Victor e conversei com ele para arrumar para mim algum bloqueador neuromuscular. E enfim, no auge da minha raiva, eu pinguei algumas gotas desse medicamento no vinho dele, imaginando que, dessa forma, eu me libertaria da dor que me causaram. Entendo, Patrícia. E depois o que fez? Depois o Victor chegou para me ajudar. Ele trouxe os documentos de óbito que eu pedi para ele falsificar. Fizemos o velório do Alberto e... Patrícia hesitou entre lágrimas. Ela estava sob uma reação de estresse e angústia, demonstrando desinteresse pelas coisas e tornando-se mais perceptível a desabafar. No entanto, antes mesmo que continuasse, sua confissão já havia sido suficiente até ali. Foi então que Alberto apareceu na sala, saindo de um quarto como se fosse parte de uma peça de teatro bem ensaiada. Patrícia ficou em choque. Seu coração parou por um segundo ao vê-lo, sem saber o que fazer. A presença de Alberto ali, vivo, era a última coisa que Patrícia esperava. O silêncio foi quebrado com a voz do policial Carlos, que surgiu em seguida, trazendo consigo a seriedade da lei. Patrícia, você está presa por tentativa de homicídio, declarou algemando-a. Eu lamento muito pelo que o meu pai fez com você, disse Alberto com um olhar entristecido dirigido a Patrícia. Mas o que você fez comigo também não é certo. Agora, eu também não consigo dormir mais durante a noite, relembrando o terror que vivi dentro daquele caixão. Espero que se sinta realizada com isso. Victor, vendo toda a situação, tentou sair discretamente, mas foi pego de surpresa ao não conseguir abrir a porta, já que haviam sido anteriormente trancadas. Ele então foi imediatamente algemado. Antes de Patrícia ser levada, ela olhou para uma foto de Teodoro e gritou desesperada. Arruinou a minha vida, idiota! Espero que esteja no inferno. Eu odeio todos vocês. As sirenes vermelhas e azuis cintilavam do lado de fora enquanto Patrícia e Victor eram escoltados até a viatura. Alberto, pálido como se todo o sangue tivesse deixado seu rosto, estava visivelmente abalado.
Ivan, sem hesitar, o envolveu em um abraço apertado, oferecendo-lhe conforto. Uma sensação de vertigem começou a tomar conta de Alberto. Yolanda, sempre vigilante, auxiliou-o a se sentar no sofá, encorajando-o a repousar por um momento. Ivan lançou um olhar preocupado para Yolanda, a ansiedade evidente em sua expressão. Estou preocupado com ele. Parece que ainda não está pronto para reassumir sua rotina. Confidenciou com um suspiro profundo. Yolanda, olhando-o com ternura e falando de maneira suave, assegurou: Eu cuidarei dele, Ivan. Você não precisa se preocupar. Ivan reconheceu, aliviado. Isso me deixa mais tranquilo. Com você ao lado dele, tenho certeza que ficará bem. Após a tensão, Ivan foi para casa enquanto Alberto e Yolanda retornam à casa de Emílio. Alguns dias se passaram e, durante esse tempo, Yolanda sempre realizava sessões de terapia com Alberto, animando-o a pensar no presente e no futuro, e também no que lhe fazia sentir alegria. Alberto não pôde esquecer da conversa que Yolanda havia tido com Patrícia. Ele não compreendia como Yolanda sabia tanto sobre a vida de Patrícia, mas o que mais lhe perturbava era o assunto da bebê deixada no orfanato. Se aquilo realmente era verdade, significava que ele possuía uma irmã. Ao conversar com Yolanda sobre isso, ela disse que se ele estivesse preparado, poderia levá-lo até lá. Poderiam verificar juntos se ela já havia sido adotada ou se ainda estava no orfanato. Curioso, Alberto questionou como ela sabia disso. Bem, tem uma parte da minha história que eu ainda não te contei. Quando eu ainda era jovem, minha mãe foi atropelada por um homem que dirigia embriagado. Infelizmente, ela faleceu no local e foi um dos momentos mais difíceis para mim. Sem ter para onde ir, acabei vindo morar com meu tio Emílio, que, apesar de suas limitações financeiras, se esforçou para me ajudar a pagar a universidade. E foi neste orfanato, onde sua irmã foi deixada, que iniciei meu estágio em psicologia. Lá, eu realizava atendimento às crianças. E foi em um desses dias, enquanto eu estava trabalhando lá, que notei uma moça muito jovem entrando com um bebê nos braços para deixá-lo lá. Era nítido o olhar vazio e triste que ela carregava. Quando ela saiu, a secretária me chamou para passar o histórico daquela mãe. Na época, eu tinha que deixar tudo registrado na ficha cadastral do bebê. Foi então que ela me contou a história da Patrícia. O nome dela ficou gravado na minha cabeça. Aquele olhar triste e vazio ficou marcado em mim como um pedido de socorro. Então, quando fui investigar mais a fundo a vida dela para fazê-la confessar, me deparei com o nome dela que veio como um relâmpago em minha mente. Alberto ficou emocionado com as palavras de Yolanda. Era muita informação para ele processar. Em seu íntimo, ele sentia pena de Patrícia por tudo que ela havia passado. Ele agradeceu Yolanda pela explicação e disse que gostaria de ir ao orfanato, acrescentando que estava determinado a adotar sua irmã, caso ela ainda estivesse lá. Ao chegarem no local, os dois foram em direção à secretaria para verificar o histórico da garota. Enquanto esperavam, Alberto observava as crianças que transitavam pelo corredor, questionando se alguma delas seria sua irmã. A ansiedade o consumia, desejando profundamente encontrá-la. Após alguns minutos, a secretária chegou com a resposta. Senhor Alberto, a garota que está buscando ainda não foi adotada. Alberto, sentindo seu coração bater mais forte, imediatamente indagou. Isso quer dizer que ela está aqui? Sim, ela está aqui. Seu nome é Clara. Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Alberto, e ele abraçou Yolanda com intensidade. A secretária os guiou até a presença da menina, agora com 12 anos. Ao vê-la, Alberto não conteve as lágrimas. Clara lembrava muito ele próprio em sua juventude. Com um sorriso acolhedor, ela perguntou por que ele estava chorando. Alberto revelou que ela era sua irmã e que estava ali pois iria adotá-la. Em um momento de privacidade, Alberto e Clara mergulharam em uma conversa íntima e prolongada. Com o coração pesado, mas repleto de cuidado, Alberto escolheu compartilhar com Clara uma narrativa delicadamente modificada da realidade. Seu objetivo era preservar a sensibilidade da jovem, evitando reviver feridas ou introduzir confusões em sua mente ainda em formação. Com uma abordagem gentil e ponderada, ele começou a tecer a história de seus pais, dois seres que, em tempos passados, haviam encontrado um no outro um amor profundo e verdadeiro. Dessa união intensa, Clara veio a existir,
fruto de um amor genuíno. No entanto, a vida, com suas reviravoltas inesperadas, levou à separação do casal antes do nascimento de Clara. Seu pai, confrontado com exigências profissionais que o chamavam para longe, partiu sem a menor ideia de que sua partida deixava para trás não apenas um amor, mas uma nova vida a caminho. Os desencontros e a dura realidade da distância fizeram com que perdessem completamente o contato. Diante da iminente chegada de Clara e sem recursos ou apoio, a mãe viu-se diante de uma decisão angustiante, acreditando que deixar Clara no orfanato era a escolha mais certa a se fazer, esperando que lá ela pudesse ter um futuro melhor. Entretanto, após a breve explicação, rapidamente a conversa tomou uma nova direção quando Alberto propositalmente mudou de assunto. Ele começou a falar sobre os próximos passos, mencionando que iria cuidar da papelada necessária para que ela pudesse ir morar com ele o quanto antes. Ao ouvir isso, a menina se encheu de alegria, animada com a ideia de finalmente ter um lugar para chamar de casa. Alberto, determinado a tornar o processo de adoção o mais rápido e tranquilo possível, decidiu contratar um advogado especializado em casos de adoção. Ele buscou um profissional renomado, alguém capaz de navegar pelo sistema legal com agilidade, garantindo que todos os documentos necessários fossem preparados e apresentados corretamente. Seu compromisso com a causa de Clara era palpável, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir que ela tivesse um novo começo ao seu lado. À medida que a semana avançava, Alberto encontrou um momento de tranquilidade para confidenciar a Yolanda que se sentia revigorado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, preparado para retomar sua vida e rotina. Ao ouvir isso, uma sombra de tristeza passou pelo rosto de Yolanda. A perspectiva de distanciar-se de Alberto trazia uma dor silenciosa ao seu coração. Yolanda, disse Alberto, sua voz carregada de gratidão e um toque de emoção. Antes de partir, eu gostaria de te agradecer por tudo que tem feito por mim todo esse tempo e confesso que foi maravilhoso estar ao seu lado todos esses dias. Se não fosse por você, eu nem estaria vivo agora. Diante dessas palavras, Yolanda sorriu docemente, um sorriso que escondia as palavras que seu coração queria dizer, mas que sua boca não conseguia pronunciar. A iminência da despedida criava uma barreira invisível entre eles. Conhecer você foi um dos presentes mais preciosos da minha vida, Alberto. Nesse momento, Alberto deu um passo à frente, envolvendo Yolanda em um abraço que parecia querer compensar toda a distância que em breve os separaria. Ao acariciar seu rosto e olhar fixamente em seus olhos, um silêncio repleto de palavras não ditas envolveu o casal. Yolanda sentiu seu coração acelerar, um calor envolvendo-a completamente, enquanto a proximidade de Alberto fazia cada batida do seu coração ser sentida com mais intensidade. Estar tão próxima de Alberto, tão próxima de sua boca, a deixava desorientada, sem condições de raciocinar. Num ímpeto, Yolanda beijou Alberto. Um beijo que falava de sentimentos até então reprimidos. Um beijo ao qual Alberto respondeu com igual paixão. Num gesto repleto de carinho, e ainda sob o efeito daquele momento, Alberto disse que precisava partir, mas que antes havia algo que gostaria de entregar a ela. Alberto tirou do bolso uma pequena caixa, ajoelhou-se diante de Yolanda, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e amor. Yolanda, você aceita namorar comigo? Com um sorriso que iluminava toda a sala, Yolanda disse sim. Um sim que selava não apenas sua resposta ao pedido, mas também ao desejo de compartilhar cada momento de sua vida com Alberto. Alberto, não querendo perder um momento sequer longe dela, propôs que Yolanda se mudasse para morar com ele. Ele sugeriu que ela pudesse continuar sua carreira em sua empresa, adicionando que seria uma ajuda imensa tê-la por perto, especialmente para Clara, que certamente se beneficiaria de seu acompanhamento psicológico. Yolanda, com o coração transbordando de felicidade, aceitou sem hesitar, pedindo apenas alguns dias para organizar sua vida, antes de começar essa nova jornada ao lado de Alberto. A semana se passou, e graças à habilidade e dedicação do advogado, juntamente com a prontidão de Alberto em atender a todas as exigências legais, o processo de adoção avançou com uma velocidade impressionante. Em apenas uma semana, todos os trâmites foram concluídos, um feito quase inédito para casos de adoção.
Com os documentos finalizados e a adoção oficializada, chegou o dia de Clara deixar o orfanato. Ela mal podia conter sua empolgação, embalada por uma mistura de nervosismo e alegria. Alberto, por sua vez, estava repleto de orgulho e expectativa, consciente do significado daquele momento e de todos os momentos que viriam a seguir. Juntos, de mãos dadas, Alberto, Clara e Yolanda saíram do orfanato, prontos para começar uma nova jornada como família. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.